Olá, queridos irmãos, amigos e todos que estão assistindo agora esse vídeo. Nós estamos agora abrindo a mais um culto da Igreja Evangélica Nazareno de Santo André. Vamos orar ao nosso Deus e entregar esse culto a Ele. Ó Senhor Deus, maravilhoso Deus, Santo Eterno Pai. Ó Deus, derrama o Seu Santo Espírito nesse local. Faça morada aqui. Faça morada no lar de cada pessoa, em cada pessoa, que o Senhor esteja falando e trabalhando no coração de cada um. Tu sabes a dificuldade, cada um está passando agora as lutas, ó Deus. Que esse culto, Pai, possa estar trazendo paz, possa estar trazendo alegria, Pai, e confiança em Ti, ó Deus. Receba esses louvores, Pai, e fale conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos estar lendo Salmos, capítulo 103, do versículo 1 ao versículo 4. A misericórdia de Deus. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, ó Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Pois a misericórdia do Senhor dura para sempre. Amém? Amém. Vamos louvar esse Deus que nos tirou dessa cova através do sangue de Cristo, através do sacrifício de Cristo na cruz. Vamos louvar a nosso Deus, a esse Deus maravilhoso, que tens um reino de misericórdia, bondade, fidelidade. Amém, Jesus.
Maravilhoso Deus, tua igreja te adora, esse Cristo maravilhoso, porque foi na cruz que Ele se entregou por nós, por mim e por você. Foi lá que Ele venceu e somos vitoriosos pelo sangue de Cristo. Esse próximo cântico é um cântico que marca muito a minha vida. Nos momentos de alegria, nos momentos de tristezas, dificuldades e de todos os momentos da minha vida. Quando eu conheci, eu estava passando por um momento muito difícil e foi aonde eu entendi que não tem como entender a graça, não tem como entender a misericórdia do Senhor Jesus. E com todos os defeitos que nós temos, Ele ainda diz que tudo vai ficar bem, pois Ele está no controle de todas as coisas. E a sua misericórdia nos invade quando entregamos de coração a nossa vida ao Senhor Jesus. Possamos louvar este hino em oração ao Senhor. As
eu mereço, quero conceder. Sentir em meu coração que Deus me ama como sou. E o Senhor diz pra mim, pra você, simplesmente assim, com toda a sua misericórdia. Tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei, tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, eu sei, tudo vai ficar tão bem. Jesus está comigo, eu sei, que tudo vai ficar tão bem. Jesus está comigo, eu sei. Jesus é meu amigo. Não consigo entender a graça, não consigo explicar a graça, mas posso sentir em meu coração, mas posso sentir em meu coração, mas posso sentir em meu coração que Deus me ama como sou. Te ama como sou. Jesus. Amém. Nosso Deus, Ele ama a mim e ama você. Tudo vai ficar bem. Confie em nosso Deus. Ele vai falar com você agora. Vamos à palavra do nosso Deus. Olá, que Deus abençoe a sua vida. Muito bom estar novamente aqui compartilhando a palavra do Senhor e participando com você nesse culto de adoração ao nosso Deus. Hoje nós vamos falar de um assunto que já faz um tempo eu tenho vontade de conversar com os irmãos, que é sobre a família. A família é a base da sociedade, é a base do ser humano, nós aprendemos isso desde sempre, né? E é um modelo perfeito, como tudo que Deus faz. A família é um modelo feito para funcionar, né? De forma perfeita, para cumprir a sua função, para que as pessoas possam ser saudáveis e as crianças, né, se desenvolvam e se tornem também adultos saudáveis, é onde se adquire as bases de valores, de fé, de caráter. Agora, às vezes parece que a família não funciona. Por que será que isso acontece muitas vezes? O que dá errado para que a família não funcione de acordo com os propósitos para os quais ela foi planejada? Parece que há batalhas, forças contrárias aí o tempo todo batalhando contra a família, e realmente existe, né? A família tem sido alvo do inimigo, alvo de várias formas, né, de Satanás, e ele sabe que se ele destruir a família, ele vai atrapalhar os projetos do reino de Deus, né?
de várias formas também. E esse problema não é novo. Nós vemos relatos lá na Bíblia, desde a primeira crise conjugal ali com Adão e Eva, né, onde um colocou a culpa sobre o outro, naquele momento onde foram questionados por Deus, após a queda, né, do pecado. Logo depois vem o primeiro homicídio, que também aconteceu dentro da família, entre Caim e Abel, e desde então nós vemos, né, acontecendo no decorrer da história várias situações aí dentro das famílias, e a nossa impressão é que sempre tem ficado pior, né? Hoje nós vamos falar um pouco dessas forças contrárias, aquilo que nós percebemos que tem o tempo todo tentado mexer e destruir, desestabilizar a família, que nós vamos chamar aqui de os inimigos da família. O primeiro inimigo que nós temos identificado na palavra de Deus é Satanás. Lá em 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O nosso inimigo, Satanás, ele na verdade é inimigo em várias áreas, né? Ele é o nosso inimigo master, aí, o inimigo número 1 em várias áreas da nossa vida, mas ele atinge também, tenta atingir a família, né? Lá em João 10:10 fala sobre qual é o papel do inimigo, né? Aqui ele vem para roubar, matar e destruir. E esse é o intento dele contra a família também. Normalmente o inimigo consegue alcançar a família ou as nossas vidas quando existe alguma brecha, né? Ele acaba agindo através de brechas que são deixadas. E a Bíblia fala sobre algumas dessas brechas. Eu vou citar aqui rapidamente porque elas acontecem dentro da família também. A primeira delas é a ira. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, fala algo sobre a ira. Não vou ler o texto agora aqui, mas nós sabemos que quando nós nos iramos, nós iramos normalmente quando nos sentimos atacados, né? Quando somos feridos de alguma forma, quando nos sentimos injustiçados. Isso dentro da família acontece muitas vezes quando há competição entre os cônjuges, entre o marido e a esposa, ou entre irmãos, né? E aquele que se sente ofendido, ele sabe aonde ele vai atacar, ele sabe qual o ponto frágil do outro, e normalmente no momento de ira se falam coisas que tocam justamente nesses pontos que são mais vulneráveis, e aí se torna aquela relação de ataque e defesa, né? Um ataca e o outro, para se defender, ataca novamente, e essas batalhas não têm fim e geram aí, às vezes, inimizades que duram por anos, né? As situações de famílias que irmãos ficam anos sem se conversar, e cônjuges também, né? Às vezes passam semanas sem olhar um para o rosto do outro. Há outras situações também que favorecem a ira, são as situações de estresse, e temos vivido isso também muito recentemente, né? Na verdade, todos esses problemas talvez até se intensificaram dentro da família depois da situação da pandemia, mas há situações que potencializam o estresse. Há o excesso de trabalho, os problemas, os conflitos, né? Vão gerando uma irritabilidade, uma irritação por parte das pessoas, e qualquer motivo passa a ser o motivo para uma explosão de ira, para uma reação agressiva às vezes, e aí o estrago passa a ser muito pior, né? Muito mais difícil corrigir depois do que o próprio problema que originou ali aquela explosão de ira, né? A ira em si não é pecado, nós sabemos disso, é uma reação natural do ser humano, mas ela facilmente nos leva a pecar, a um limite muito frágil, né? Entre uma reação de ira correta, justa, legítima, e
o momento em que ela se torna um pecado. E aí exatamente a brecha que o inimigo aproveita, ele vai sugerir coisas na mente, ele vai trazendo pensamentos que vão ficando cada vez mais pesados, às vezes até um desejo de vingança quando nos sentimos injustiçados por alguma situação dentro da família. Não dá para resolver os problemas quando nós estamos irados, né? A Bíblia diz que primeiro nós precisamos resolver no nosso coração, lá no Salmo 4 diz isso, quando nós acalmamos, quando nós oramos, a ira perde a sua intensidade. E aí nós podemos então conversar, né? E acertar aquele problema, aquela dificuldade. Essa é a forma de resolvermos a ira. Nós podemos expressar de forma saudável aquilo que nos incomoda, né? Sempre de uma forma não acusativa, e dessa forma nós fechamos as brechas aí com relação à ira. Você deve fazer isso o mais rápido possível para não deixar que o inimigo se aproveite dessas situações de ira. Uma outra brecha que o inimigo aproveita nas nossas vidas e dentro da família é a ansiedade. Temos falado bastante nesses dias sobre ansiedade, e há várias situações que têm intensificado a ansiedade nesses últimos tempos. Os problemas financeiros dentro da família são uma dessas fontes de ansiedade. Há motivos de discussão dentro da área financeira, nós sabemos que isso acontece com muita frequência. Há, por consequência, aí, acusações de um para com o outro, há uma certa competitividade até entre os casais por conta das finanças, muitas vezes levando a objetivos e prioridades diferentes, e quando o casal percebe, estão totalmente separados dentro dessa área de finanças, e isso se torna realmente uma brecha, um perigo aí, para que o casal venha a ter dificuldades e atritos, né? Então, as ansiedades na área financeira, ansiedades e problemas relacionados aos filhos, as preocupações com o futuro, agora, né, tudo também fora do lugar aí com relação aos estudos, então traz uma série de inseguranças, né? Agora há diferenças também na questão da forma de tratar com os filhos. Às vezes o casal tem dificuldade de chegar em um acordo, e aí há uma fonte de discussão, uma fonte de ansiedade e divisão entre o casal. Há outros tipos de ameaças que geram também ansiedade, as inseguranças desse momento presente, as inseguranças associadas a enfermidades, aos vírus, e até mesmo aos perigos, né, da vida diária, do mundo violento que nós vivemos. Tudo isso gera medo, gera preocupação, e vai levar muitas vezes a conflitos, a relacionamentos difíceis dentro de casa, né? Ainda as diferenças individuais, as diferenças de personalidade, diferenças aí com relação aos filhos, principalmente no período de adolescência, no período de cada um querendo aí, né, mostrar a sua autoridade, e isso gera muita ansiedade e, por consequência, um desgaste muito forte dentro dos relacionamentos, né? Esse desgaste acaba trazendo desânimo, cansaço, uma desmotivação, um esgotamento, um cansaço mesmo até emocional e muitas vezes espiritual. Nós sabemos o quanto essas áreas estão ligadas uma à outra, né? A área física do corpo, o emocional e o espiritual. E, por consequência, também muitas situações de enfermidade até, né? Associadas à ansiedade. Essa é a brecha que o inimigo precisa, né? Para afligir a família, enquanto Deus nos manda descansar. A palavra do Senhor sempre com relação à ansiedade, está lá em 1 Pedro, no Salmo 55 também, é para entregarmos nas mãos do Senhor e para descansarmos tudo aquilo que você não sabe, né? Sobre o futuro, o que vai acontecer, Deus já sabe. Então nós precisamos descansar para que isso não se torne uma grande brecha aí do inimigo, para o inimigo,
dentro da nossa família e dos nossos relacionamentos. Uma outra brecha que é a falta de perdão. A palavra de Deus fala de forma muito séria sobre o perdão, né? Lá em Marcos 11 diz que não perdoar é pecado, né? O Deus também não nos perdoará se nós não perdoarmos, então a questão é bastante séria, né? Além do que, um coração que não perdoa é um coração cheio de amargura, e isso vai acabar transparecendo dentro dos relacionamentos. Nós sabemos que o perdão dentro da família, ele sempre é mais difícil mesmo, né? É mais fácil a gente perdoar alguém que está distante, que eu não tenho a necessidade de conviver, mas aquela pessoa que eu vejo todos os dias e que me lembra de certa forma, né? As mágoas que há no coração, e essas situações são mais difíceis de perdoar. E essas que não adianta a gente pensar que o tempo vai resolver, né? Ou deixa crescer que passa. Não, isso não é bíblico, né? A palavra de Deus nos recomenda resolver, ir lá, acertar com a pessoa, dar nome aos sentimentos, aos pecados, aí tratar do perdão. Os pais, nesse caso, precisam dar exemplo, né? Não é vergonhoso quando nós reconhecemos os nossos erros, quando nós pedimos perdão, e dessa forma nós tiramos um peso enorme dos nossos ombros e também da nossa família. Os pais muitas vezes não dimensionam o quanto seus filhos sofrem quando veem os pais discutindo, brigando, né? Os filhos sofrem com isso e acabam carregando um peso que não é deles. E muitas vezes aí a gente nem entende como que Deus não abençoa, né? Por que não há o fluir de Deus dentro da minha casa? Por que as coisas não acontecem, né? Por que as minhas orações não são respondidas? E quando nós vamos olhar mais a fundo, existe a falta de perdão, existe pecados aí escondidos e não tratados. Essa pode ser uma das brechas também que o inimigo tem afligido a sua família. Preste atenção nisso, né? Quando nós perdoamos, quando nós somos graciosos aí em perdoar, da mesma forma como nós recebemos o perdão de Jesus, nós estamos mostrando aos nossos filhos a imagem, né, de um Deus amoroso, de um Deus perdoador, como de fato é o nosso Deus, que não nos trata, né, com dureza no sentido de vingança pelos nossos pecados, mas Ele nos trata com amor, né? Ele tem essa disposição de nos perdoar, até mesmo porque se Ele nos tratasse de acordo com o que mereceríamos, provavelmente nem estaríamos aqui, né? Mas o nosso Deus é amoroso e gracioso, e é esse amor que devemos também expressar aos outros. Então falamos aqui do primeiro inimigo da família, que é Satanás, e que aproveita essas brechas, né? Da ansiedade, da falta de perdão e da ira, né? Para que nós estejamos aí fora, né, da vontade dele e estejamos em conflito dentro da nossa família. Um outro inimigo aqui que se apresenta diante de nós é o mundo. Lá em 1 João 2, versículo 15 e 16, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aqui o que a palavra de Deus está dizendo como mundo é um sistema de valores e de pensamentos que desconhece ou que se opõe aos valores de Deus, né? Podemos incluir aqui o que nós chamamos de modernidade, mas na verdade essa modernidade, entre aspas, né, seria essa mudança de valores e de princípios que vai acompanhando cada geração, né? Muitas coisas mudam de uma geração a outra, e nesses tempos que estamos vivendo, né, nós podemos entender que a modernidade já mudou o próprio conceito de família, né? Hoje são considerado família quem mora debaixo do mesmo teto, não importa quem se relacione com quem, né? E aí as coisas se tornam realmente bastante complicadas
quando nós vamos olhar para a palavra de Deus. Outra coisa que a modernidade já passou a considerar normal é o divórcio, né? A separação entre casais. Isso já não tem chocado mais, infelizmente, né? Agora, os danos causados pelo divórcio, nós sabemos que são os mesmos, eles permanecem os mesmos e são muito grandes, mesmo em filhos adultos. Às vezes se pensa que está tudo bem, né? Vamos terminar com esses problemas através da separação, mas na verdade se traz mais problemas, né? Na vida emocional, na vida moral. E aí é que nós vemos os gabinetes e as salas de aconselhamento lotadas, né? Com pessoas cheias de problemas nessa área emocional. E algo que tem me chateado bastante também é ver os nossos adolescentes, os nossos jovens hoje perdendo a vontade de se casar, de se relacionar, né? Talvez por terem tantos exemplos negativos e tantas falas negativas à volta deles. Muitos têm rejeitado essa ideia e nós sabemos o quanto isso é complicado, né? Pensando na posteridade, na formação de novas famílias, como isso vai acontecer, né? Então o inimigo tem, através desses conceitos do mundo, né, alcançado muitas pessoas e atrapalhado os filhos, né, sem um referencial de família saudável. Que modelo eles vão reproduzir, né? Se a nossa família não está seguindo os princípios de Cristo, qual o modelo que os nossos filhos vão querer reproduzir? O mundo faz aqui uma pressão para que nós deixemos de enxergar o pecado como pecado, né? As pessoas vão se acostumando com o pecado e ele já não se torna algo tão ruim assim, né? Há muitas coisas que entram aí nas famílias, nas casas, até mesmo na igreja, né? E as pessoas já não falam mais, e se falam passa a ser algo muito incômodo, né? Há uma rejeição até quando esses pontos são tocados. Me fala muito ao meu coração um texto lá de 2 Timóteo, capítulo 3, é um texto um pouquinho grande, eu não vou ler agora, mas você pode ler depois, capítulo 3, versículo de 1 a 7, de 2 Timóteo. 2 Timóteo fala ali da influência, né, que entra pelas casas e como conquista pessoas instáveis, né? Dá a ideia de que quem está aberto para receber essas influências são pessoas que já não estão bem firmes e bem fundamentadas na palavra de Deus. Então precisamos cuidar da nossa mente, né? Ela precisa estar firme dentro da palavra de Deus, dos valores cristãos. Todas as mídias hoje, praticamente todas as mídias, né, têm algum tipo de influência, de ideologias contrárias aos valores cristãos, né? Tanto na TV como no cinema, na internet, né, até há movimentos aí de engajamento, há muita coisa, né? Assim, absurdamente. E a impressão que existe realmente uma falta de controle sobre isso, né? Se proliferou com o aumento aí do uso de internet, as pessoas têm muita facilidade de acesso a todo esse conteúdo sem filtro praticamente, né? E as nossas crianças estão expostas também a esse tipo de conteúdo, muitas vezes com o qual ela ainda não está preparada para lidar, né? E não estamos falando aqui só dos conteúdos associados à sexualidade, à pornografia, né? Que também são chocantes e são muito fortes para as crianças, né? E às vezes os pais não estão mais se dando conta disso, mas há outros conteúdos ideológicos que estão afastando as crianças de Deus, que estão afastando as crianças, né? Das figuras de autoridade, elas já têm tido dificuldade de respeitar, e isso realmente é muito sério, né? O inimigo já mudou as estratégias, aí tem trabalhado muito na mente das pessoas, né? Quando nós aceitamos na nossa mente uma ideia, o comportamento vai vir com muita facilidade associado a isso, né?
A palavra de Deus diz que a nossa forma de vencer o mundo é não nos conformarmos com ele, é não tomarmos a forma do mundo. Nós precisamos ser transformados, né? Renovar a nossa mente pela palavra de Deus, diz lá em Romanos 12, também em Filipenses 4, versículo 8. Nós temos o poder de escolher. Há muitas opções, né? Várias opções, mas nós podemos e devemos ser diferentes, né? O cristão sempre foi conhecido, essa sempre foi a marca do cristão, a diferença. E muitas vezes a gente vê pessoas e pais, né, até na educação dos seus filhos, querendo ser igual a todo mundo, né? Poxa, só o meu filho vai ser diferente, né? Só eu não vou fazer tal coisa, todo mundo está fazendo. E nós sabemos, né, que não é esse o molde que deve ter a nossa mente e o nosso comportamento. Nós precisamos sim ser diferentes, né? Coitado do seu filho se ele for igual a todo mundo. Coitado de você se for igual a todo mundo, né? Porque a diferença realmente é estar com Cristo, né? E é permanecer na luz, na palavra de Deus. Você tem o poder de escolher sobre isso, esteja atento a essas influências que o mundo traz, né, para dentro da nossa casa, para dentro das nossas vidas. Vamos proteger as nossas famílias. E o terceiro inimigo, que a palavra de Deus diz, é a nossa carne, a nossa natureza humana. Lá em Gálatas 5, versículo 17 e 21, diz assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A nossa natureza humana, ela tem essa tendência mesmo, né, para o pecado, e algumas ideologias também têm favorecido essa satisfação da nossa carne, dos nossos desejos, né? Algumas palavras que você já ouviu falar e que estão hoje, né, como grande influência na vida das pessoas, são o humanismo, que é a realização humana, o homem estar no centro, né, a parte de Deus. Isso é muito forte na Europa, mas não só na Europa, né, o humanismo, mas tem vindo aí para a América também, né, para o nosso país, porque as influências são muito grandes, né, o contato, aí a globalização favorece isso. Uma outra palavra é o materialismo, né, onde as pessoas são medidas, o seu valor é medido pelas suas conquistas, pelas suas posses, né, pelo sucesso material, e isso faz as pessoas quererem sempre mais, elas buscarem sempre mais, né? Então o material se tornou algo mais importante, o ter, o possuir bens, né? O hedonismo, que é a decisão pelo que dá prazer, pelo que faz sentir bem. Então aqui novamente, né, o eu no centro, eu preciso ser feliz, custe o que custar, né? Eu estou no centro de todas as coisas, e isso traz junto também o individualismo, que exalta a independência, e essa realização individual, não importa o que custe a outros ou quais os meios que você vai utilizar para se satisfazer. Então o eu passa a ser o centro. Como isso combina, como isso funciona com a família, né? A família é uma unidade. Lá em Efésios 5:31, Deus já diz ali que o casal é uma só carne, né? No casamento nós formamos uma só carne. E aqui não está falando apenas
da relação física íntima do casal, mas está falando da união de alma, né? Daquilo que Deus deseja ver quando Ele olha para um casal, quando Ele olha para o casamento, né? Se nós precisamos ser um, se nós devemos ser um, como é que nós podemos competir um contra o outro, né? Nesse caso, ninguém está ganhando, todos perdem, o casal, perde os filhos, né? É lógico que existe a individualidade, existe diferenças individuais e elas precisam ser respeitadas, mas não com egoísmo e não de forma egocêntrica, né? Como nessas palavras aí, nessas ideologias que já mencionamos. Então, dentro do propósito de Deus, as coisas precisam ser diferentes e nós precisamos fechar aí, né? As brechas e proteger a nossa família desses inimigos, né? De Satanás, do mundo e da nossa própria carne, dos nossos próprios desejos. Então, o que nós precisamos fazer, de que forma, né? Nós podemos vencer os nossos inimigos. Nós vamos dizer aqui alguns princípios bíblicos para que você possa aplicar na tua vida e na tua família, né? O primeiro deles é buscar a santificação. Precisa existir uma busca individual e uma busca também conjunta pela presença de Deus, né? Juntos, nós vamos vencer mais facilmente o inimigo. Lá em 1 Tessalonicenses 4, verso 3 e 4, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então é primeiro aqui uma decisão individual de buscar a santidade, de se afastar do pecado, de afastar-se de tudo aquilo que desagrada a Deus, né? E como nós podemos fazer isso, né? A outra atitude que nós precisamos ter é andar no Espírito, é buscar a plenitude do Espírito Santo de Deus, para que o fruto do Espírito possa se manifestar nas nossas vidas, né? Lá em Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então existe essa luta sim, né, da nossa carne contra o Espírito, contra as coisas de Deus, mas nós precisamos buscar, novamente é uma decisão individual, né, de buscar a presença de Deus, de buscar a plenitude do Espírito Santo, né, andar aí em santificação. E Gálatas 5, 22 e 23 diz qual é esse fruto do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você consegue imaginar esse fruto do Espírito sendo manifesto na tua vida e dentro da tua casa, dentro da tua família? Né? Não é fácil, mas nós precisamos, não é? São justamente essas atitudes que nós precisamos manifestar para que haja paz, para que haja harmonia dentro da nossa casa e a presença de Deus principalmente possa fluir, né? Então, andar em santificação, andar no Espírito e andar na luz. Andar na luz significa andar em verdade, não esconder nada, né? Permitir que Deus revele aquilo que está errado. Nós não precisamos ter medo, né? A obra de Deus é sempre para o melhor, é sempre para que algo seja transformado para o melhor na nossa vida. Então não precisamos ter medo de vivenciar essa entrega, né? E andar realmente na luz. 1 João capítulo 1, versículos 5 a 7, diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros,
e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, né? Andar em verdade, andar na luz. Deixe que o Senhor traga, aí revele a você as áreas que precisam ser acertadas na sua vida, né? Se você tem aberto brechas, se você tem cedido aí a tentações, se você tem não tem se posicionado, né, como autoridade diante da sua casa, falando aí aos pais, né, às mães, aos casais, que nós possamos olhar, né, novamente aqui para esses princípios bíblicos, porque é muito fácil, e eu digo isso realmente conhecendo aí, sabendo, né, acompanhando famílias, é muito fácil nos desviarmos disso e às vezes até sem perceber, né? Às vezes só vai ser percebido quando já existe um estrago maior ou quando o casal já está numa situação insustentável. Então, volte aí os teus olhos, né? Acerte a tua vida, converse com o seu cônjuge, converse com os seus filhos e busque a palavra de Deus. Ela tem que ser o centro, né? Na nossa família, na nossa casa, na nossa vida, né? Tem que ser o centro nas nossas conversas, nas nossas buscas aí de alternativas, de soluções, tem que ser algo que nós buscamos primeiro e não por último. Lembre-se disso, né? Muitas pessoas lembram de procurar a Deus só no momento do desespero, quando as coisas já saíram do controle. Não, você deve buscar antes, busque a sabedoria de Deus, busque andar na luz, né? Busque a santificação. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir vencer esses inimigos que têm afligido a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Amém? Que seja esse o desejo do seu coração para a sua vida, para a sua família, porque eu tenho certeza que é o desejo de Deus, né? Nós vemos aí comprovação na palavra de Deus. Então, é responsabilidade dos pais trazer a luz do Senhor para dentro da sua casa. Lembre-se que o inimigo, ele não suporta viver diante da luz de Jesus. Quando o Senhor Jesus vem, né, as trevas vão embora e nós precisamos fazer essa escolha nas nossas vidas e precisamos continuar andando nela todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, que ela possa realmente edificar a tua vida e o teu coração nesse dia. Vamos orar sobre isso. Ó Deus querido, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, ó Deus, que mais uma vez o Senhor vem ministrar aos nossos corações. O Senhor sabe, ó Deus, qual é a dificuldade de cada pessoa que está agora ouvindo essa palavra, participando deste culto. O Senhor sabe as dificuldades que têm sido enfrentadas dentro de cada família, dentro de cada lar. Ó Deus, as brechas que têm sido deixadas, abertas e pelas quais o inimigo tem entrado e tem muitas vezes tido vitória nessas vidas. Ó Deus, nós entregamos nas tuas mãos e pedimos que o Senhor venha tocar em cada coração agora. Ó Pai, que possamos fazer a nossa parte no sentido de nos posicionarmos, de nos arrependermos, de buscarmos mudança na nossa vida, na nossa forma de pensar, no nosso comportamento, porque a tua parte o Senhor já faz, o Senhor já nos dá as ferramentas, o Senhor já tem nos dado o perdão, o Senhor já nos dá tudo o que precisamos, ó Deus, os princípios da tua palavra, para que possam ser aplicados na nossa vida e que haja, Senhor, realmente uma transformação, aproveitando esse tempo que as famílias estão mais próximas, estão mais unidas, que haja uma busca realmente, uma transformação dentro de cada lar e que o Senhor seja glorificado, ó Deus, através de famílias fortes, através de filhos que cresçam bem estruturados e através da igreja também, que seja forte, que seja luz em todo lugar. Ó Deus, esse é o desejo do nosso coração. Entrego ao Senhor essa palavra, que o Teu Espírito Santo continue ministrando a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora cantar uma canção junto com os irmãos Roberto e Elaine,
que fala sobre a família. Eu te convido a cantar juntamente conosco. Depois nós voltamos para os avisos e uma oração final. De bênção, minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Ok, muito bem. Temos alguns avisos para essa semana ainda. Temos feito ali as obras no estacionamento da igreja. Se você passar por lá, vai poder observar. E agradecemos a Deus por nos permitir fazer isso, mas contamos, né? A igreja continua contando com as ofertas, com as ajudas dos irmãos, daqueles que puderem contribuir,
você pode fazer uma oferta especial sobre isso e também contribuir, né? Não se esquecer da responsabilidade com o seu dízimo, com as suas ofertas, com a oferta missionária. Nós temos aí no final do vídeo a conta da igreja, você pode fazer o seu depósito ou se comunicar com o tesoureiro, com o dos pastores e fazer ali a entrega da sua oferta, também da cesta básica, a forma como você puder contribuir, né? Com certeza vai abençoar muitas vidas. Pretendemos aí, a liderança da igreja está se mobilizando para fazer o retorno dos cultos presenciais. Então, neste próximo domingo, a diferença é que o culto será feito pela manhã, às 9h30 da manhã, um culto presencial para aquelas pessoas que não têm, né, não estão em nenhum grupo de risco. Ainda estamos com todos os cuidados, né, por causa da pandemia, então a igreja estará preparada para receber as pessoas com esse protocolo de distanciamento, com todos os cuidados necessários ali de higienização. Então, você que puder estar presente no domingo às 9h30 da manhã, poderá participar do culto ali, que também deverá ser transmitido ao vivo, provavelmente pelo Facebook, e você vai ser informado ainda no decorrer dessa semana. E esse mesmo culto será gravado e ficará disponível para aqueles que puderem assistir às 18 horas, o horário que já temos o culto. Normalmente no domingo esse culto será transmitido novamente, aqueles que puderem participarão também neste horário, né? Então veja aí se você puder participar ou, né, avisar pessoas. Sabemos que há pessoas querendo, né, buscar a Deus, buscar as igrejas e ainda não tem tido essa oportunidade. Mas se Deus quiser, né, vai funcionar, vai fluir com todos os cuidados necessários. Creio que Deus vai nos dar a direção para fazermos tudo isso com segurança, né? Também um outro aviso no sábado, neste sábado, a partir das 9 horas da manhã, nós convocamos as pessoas, mulheres, homens, que puderem ajudar na limpeza ali do templo, do salão. Está há bastante tempo parado, né? E retomando as atividades, nós precisamos fazer essa limpeza. Então, aqueles que puderem, estejam ali também, né? Com todos os cuidados que vamos ter, estaremos distantes um do outro, mas você vai poder ajudar nessa limpeza aí tão necessária, né? Para preservarmos aquele espaço ali na igreja que o Senhor tem nos dado e que tem sido bênção e com certeza, né? Continuará sendo bênção por muitos anos ainda, né? Glórias a Deus por isso. Você é parte dessa igreja, dessa comunidade, se envolva aí, né? Veja onde você pode ajudar, aquilo que é necessário. E mesmo que estamos distantes, mas podemos estar juntos de várias formas. Que Deus continue abençoando a sua igreja. E eu gostaria de fazer agora uma oração final e encerrando o nosso culto, colocando aí, né, a necessidade dos irmãos, intercedendo. Sabemos que há muitas necessidades mesmo, e vamos colocar nas mãos do Senhor, né? Ele sabe e está no controle de todas as coisas. Vamos orar por isso. Deus querido, nós te agradecemos por mais esse tempo aqui de culto, de adoração ao Senhor. Obrigado por cada pessoa que pôde estar presente conosco aqui, assistindo a esse vídeo, ó Deus, e participando dessa ministração. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, a vida de cada família. E intercedemos agora, Senhor, de uma forma especial por aqueles que têm sido atingidos aí por problemas de saúde, principalmente por conta dessa pandemia, Senhor, desse vírus, ó Pai, que o Senhor esteja tocando, ó Deus, em cada vida, aquelas que são, ó Pai, conhecidas de alguns dos nossos irmãos, que têm sido mencionadas nos grupos, ó Pai, que o Senhor esteja visitando agora cada um, tocando ali, levando o teu bálsamo, Senhor, de cura, de restauração. O Senhor é um Deus que pode todas as coisas
Intercedemos também, Senhor, de forma especial pelo nosso querido irmão Quirino, ó Pai, que o Senhor esteja tocando ali, Senhor, no seu corpo. O Senhor já tem feito milagres na vida dele, nós temos certeza disso, ó Pai, e que o Senhor possa completar a tua obra na vida dele, Senhor, trazendo a plena restauração da sua saúde, Senhor. Oramos, ó Deus, por cada família também, que tem pessoas de idade, que o Senhor esteja sustentando a vida de cada um, ó Deus, renovando a saúde, fortalecendo, Senhor, ó Pai, dando também o sustento. Sabemos que tem sido uma necessidade grande em várias famílias, que, ó Deus, aos poucos as coisas possam voltar ao normal, as pessoas tenham oportunidade de trabalhar, de ter o seu sustento, que o Senhor abençoe o nosso país também, Senhor, dê sabedoria aos dirigentes, ó Deus, a parte de toda a discussão política, mas que seja colocado, Senhor, realmente as prioridades e as pessoas possam ter oportunidade de trabalhar, de ter o seu sustento, de sustentar e cuidar das suas famílias, ó Deus. Acima de tudo, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, sabemos que o Senhor é quem nos dá o sustento todos os dias, a cada manhã, junto, Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, que são renovados também todos os dias na nossa vida. E por isso, Senhor, nós Te bendizemos, porque sabemos que o Senhor nunca nos deixa, nunca nos abandona, mesmo nos momentos de maior dificuldade, ó Pai. Mas o Senhor está conosco e o Senhor está também no controle de todas essas coisas, ó Deus. Cremos na Tua soberania, cremos nos propósitos que o Senhor tem sobre tudo isso, ó Deus. Coisas que ainda não entendemos e não alcançamos, mas sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas e por isso, ó Pai, queremos descansar no Senhor, continuar colocando em Ti a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um restante de semana aí abençoado na presença dEle e glorificando o nome do Senhor em tudo aquilo que você fizer. Amém. Glórias a Deus.